Olá pessoal, hoje eu quero fazer um vaso reaproveitando os materiais que eu tenho aqui, como esse baldinho velho, né? É um baldinho de 3 litros. Eu vou colar essa fita nele porque ele está rachado, mas dá pra gente estar utilizando ainda. Eu vou untar ele aqui com óleo usado, né? Um óleo de cozinha usado. E também eu vou estar utilizando aqui o papel triturado, né? Primeiramente eu vou molhar ele, deixar ele mais molinho para que ele possa aderir melhor ao material que eu vou estar utilizando aqui. Uma medida de 1 kg de resíduos. O que são esses resíduos? Quando eu lixo os meus vasos, que sobram aqueles resíduos da lixa, eu passo pela peneira fina, aquelas peneiras de cozinha, guardo, né? Às vezes eu enxago alguma vasilha suja de massa também, assenta no fundo daquela massinha, eu deixo secar e guardo. Se cai alguma areia no chão, eu junto e guardo também. Eu vou reutilizando os materiais. Aqui também, inclusive, tem até um pouco de pigmento preto, pigmento para cimento, né? Que caiu, que eu juntei também, guardei. Vou estar utilizando caquinhos de vidro, caquinhos de uma xícara de louça minha que se quebrou. Colei uma calça jeans velha, coloquei dentro de uma sacolinha, bati o martelo e piquei bem pequenininho. E vou estar utilizando aqui um pouquinho de plastificante para cimento, né, para concreto. Eu só vou estar utilizando esse plastificante porque ele sobrou do serviço, né, que o pedreiro estava fazendo aqui em casa. Como eu sempre reaproveito os materiais, vou estar utilizando, mas você pode estar utilizando no lugar dele a cola PVA branca extra forte. Um potinho bem velho que inclusive já até plantei nele. Eu vou contar no final do vídeo a experiência com esse plastificante aqui para vocês. Aqui eu vou acrescentando a massa e vou dando batidinhas, né? Vou dando batidinhas para que a massa se assente bem, não fique buracos muito grandes, né? Embora que esse vaso vai ficar com alguns furinhos, eu quero que ele fique assim mesmo, bem rústico. Aí eu vou segurando o vasinho no meio e já vou acrescentando a massa aqui ao redor, procurando segurar ele dividido certinho, né? E vou dando batidinhas para a massa assentar. Eu vou fazer um furo aqui, pessoal, apenas um furo para, se algum dia eu resolver plantar, é só fazer o furo de drenagem no potinho plástico, deixando pronto aqui, mas vai ser um cachepô, né? Pra gente estar utilizando dentro de casa. No final vocês vão ver, eu vou explicar certinho como eu vou fazer. Aqui eu já acrescento esse potinho de 1 kg com um pouco de areia aqui no meio, para já deixar o pé do vaso pronto, né? E vou segurar aqui com uma fita para que esse baldinho não se solte aqui do meio, né? Depois que o nosso vaso secou, nosso cachepô, né, secou. Ele demorou muito para secar, pessoal. Eu coloquei uma bolinha de papel ali. Também pode ser um pedacinho de isopor para ficar o semifuro de drenagem, né? Aqui ele já tá praticamente solto das laterais, do fundo também. É só desencaixar. Olha só como ficou. Demorou muito para secar com um plastificante. E ele já tava dentro do baldinho, né? Protegido do ar, né? Evitando que ele secasse tão rápido. Ele adia mesmo a secagem do cimento para que esse cimento possa ficar mais resistente, evitando trinca e ajudando a impermeabilizar também. Porém, para esse tipo de artesanato, eu prefiro a cola branca extra forte mesmo, porque além dela ajudar a ficar resistente, ela ainda seca bem mais rápido. Essa parte aqui do pezinho, como ele demorou muito para secar, normalmente eu costumo ir corrigindo conforme a massa vai ficando mais firme, né? Mas como ele demorou muito para tá ficando duro, então essa parte de cima onde ele pegou ar, ele ficou muito duro e eu vou estar corrigindo com massa, porque não tem como lixar até que ele fique certinho, né? Então eu vou corrigir com massa. Esses resíduos que eu tô juntando aqui, pessoal, que eu guardo, né? Já são resíduos que eu vou reutilizando. Eu vou fazer a massa com papel triturado e cimento mesmo, apenas um pouquinho, né? A mesma quantidade tanto do papel quanto da areia fina e a mesma quantidade de cimento. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de cola branca extra forte. Minha cola acabou, né? Tem só um pouquinho, mas a massa também é bem pouquinho, vai dar para estar fazendo esse serviço aqui. Se eu tivesse a cola aqui, eu ia fazer uma colinha, né? Com cola branca e cimento para estar colando esse pezinho aqui, né? Porque essa parte de cima onde ela pegou o ar tá bem duro, bem resistente, né? O plastificante serve para isso, né? A massa fica bem resistente. Do cimento mesmo, vou estar adicionando um pouquinho do cimento seco aqui, mas como a minha cola acabou, eu vou estar fazendo e já vou estar colocando a massa. Vou umedecer, né, esse cimento e vou colocando a massa aqui, vou acertando para corrigir aqui a altura do pezinho. Fala para mim se você também faria uma peça assim, reaproveitamento de materiais quase que 100%, pessoal. Aqui, como o meu baldinho tava rachado, ele ficou com a marcação aqui, né? Então eu vou passar a lixa d'água, pode ser a lixa que você tiver, a peça ainda tá meia úmida, né? Então a lixa d'água é bem boa para tá fazendo isso. E eu vou estar lixando para aparecer os caquinhos aqui, né? Mas como os caquinhos eram poucos, pela quantidade de massa, eles não vão sobressair tanto,
bonito, né? Mas eu vou lixar um pouquinho pra tá retirando ali as partes onde ficou o sinal. E vou corrigir aqui, né, com o auxílio dessa faquinha velha. Vou corrigir aqui embaixo, aqui o pezinho do vaso, né, pra ficar mais certinho. Conforme a massa for secando um pouquinho mais, eu vou vir com a mesma lixa da água e vou dar uma lixadinha pra retirar o excesso. E essa lixa, quando eu passo a lixa que sai aqueles resíduos, eu guardo para estar fazendo outras peças, pessoal. Mas normalmente quando eu utilizo o resíduo, eu gosto de estar utilizando um pouco do papel triturado junto, né? Para que a peça possa ficar mais resistente. Porque só o resíduo às vezes pode ser que a massa fique muito seca, né? Então eu gosto de estar adicionando um pouquinho do papel. Aqui eu tô falando para vocês, pessoal, que eu lixei, né? Conforme a massa puxou, eu lixei aqui com a lixa d'água. Aqui, esse pedacinho de EVA, ele caiu aqui no meu quintal, não sei como, porque tem uma fábrica de bolsa próxima aqui, mas ela não é encostada no muro da minha casa, mas veio parar esse pedacinho de EVA, veio parar aqui dentro do meu quintal. E eu lavei, já vou reaproveitar também, pessoal, para fazer uma proteção aqui, porque esse vaso vai ser um cachepô, né, na verdade. Por esse motivo, os acabamentos dele vão ser mais superficiais, né? Eu não vou fazer a impermeabilização com a calda de cimento. Vou colar aqui esses pedacinhos de EVA para fazer uma proteção aqui, para não riscar o móvel, né? Colar com cola instantânea mesmo. E uma dica, pessoal, cola instantânea, muitas pessoas usam, que tem rosas do deserto, costumam utilizar. É bom sempre que utilizar, limpar o bico com um pedacinho de papel higiênico, né? Não deixar secar aquela cola no bico, porque dessa forma a gente consegue utilizar a cola até o final, sem que fique aquela crosta, né? Seca na ponta e acaba estragando a cola. Sempre que utilizar, não deixar a cola secar, já vir com um papelzinho e já limpar na hora, enquanto a cola tá molhadinha, para poder fechar e não criar aquela crosta no bico da cola. Aqui, depois do nosso vaso seco, pessoal, eu vou vir com a tinta acrílica branca, vou procurar passar em movimentos circulares para entrar a tinta dentro dos furinhos, para pintar dentro dos furinhos. Eu não vou tampar esses furinhos, mas o acabamento nesse vaso, com várias formas, a gente pode dar um acabamento mais fino, tampando todos os furinhos, fazendo detalhes dourados aí, fica muito bonito também. Mas eu já vou vir com a toalha úmida, tem várias opções aí, vai do gosto de cada um, né, pessoal? Que eu optei pra deixar os furinhos aparentes, né, pintando com a tinta acrílica branca. E aqui na parte que eu fiz a massinha de papel, também não passei impermeabilização com a calda de cimento. Apenas vou estar pintando aqui, né? E depois vou finalizar com a resina acrílica à base de água para dar uma proteção. Futuramente, se eu for pôr ele a sol e chuva, eu faço uma impermeabilização melhor nele, né? Um acabamento melhor, para ele resistir melhor a sol e chuva. E aqui, depois que secou, venho com a resina acrílica à base de água e passo pela peça toda, menos por dentro. É um cachepô com reaproveitamento de materiais em todos os sentidos aqui, pessoal. Fala pra mim se você faria um cachepô desse ou utilizaria aí na sua casa. Olha só como ficou. Eu espero que você tenha gostado, que seja útil pra você. Obrigada pra quem esteve comigo até aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.